O nosso convidado de hoje é o Dr. Piraci de Oliveira, advogado. O nosso tema, reforma tributária e a reforma trabalhista. Como é que isso impacta a sua vida assim que for aprovado? É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury, mais uma vez aqui, conte comigo, é sempre uma honra. A honra é nossa. Doutor Piraci, conta pra gente o que mudou na reforma tributária enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo Federal. Essa celeuma e essa polêmica toda. Bom, na última terça-feira, o Poder Executivo, por intermédio do Ministro da Economia, o Paulo Guedes, encaminhou ao Congresso a primeira das 4 pernas da reforma tributária que será apresentada. Essa parte da reforma que foi apresentada essa semana é o chamado IVA federal. Então, basicamente, é a criação da CBS, da Contribuição de Bens e Serviços, que tentará unificar, extinguir o PIS e a COFINS num único tributo, numa única contribuição. Me pareceu algo bastante pueril até, mas em especial o que chamou a atenção é a elevação da carga tributária, né? Então, vamos focar isso. Onde e como tem esse aumento? Para que todos possam entender que o discurso que vem sendo feito de redução da carga tributária até o presente momento, pelo que foi enviado, não é real. Dá para exemplificar na indústria, no comércio, em serviços, agricultura, o que mudou na proposta do governo? A sociedade e especialmente o mercado esperam da reforma tributária duas características fundamentais. A primeira é a simplificação e a segunda, obviamente, a redução, né? A redução da carga tributária. Essa perna que foi apresentada, esse chamado IVA federal, essa CBS, ela traz uma alíquota unificada em 12% para o que seria a substituição do PIS e COFINS. Na verdade, acaba sendo um certo embuste, porque o PIS e COFINS, se somados hoje no lucro real, eles atingem 9,25%. No serviço do lucro presumido... Vai de 9,25% hoje para a proposta do governo de 12%. Isto na indústria, isto no comércio, isto na agricultura. Isso, nas empresas do lucro real. No lucro presumido é ainda mais perverso, porque ela está de 3,65 para 12, ainda que a sistemática seja de aproveitamento de crédito, porque na verdade é um IVA, né? É um IVA federal, você pode apropriar os créditos, mesmo na indústria, que hoje já é 9,25, nessa sistemática, há um incremento. E imagina você numa empresa do lucro presumido, por exemplo, que paga 3,65. Vou te dar um exemplo muito fácil aqui, que é o meu escritório, escritórios de serviço. Hoje, a alíquota de PIS e COFINS é 3,65 sem crédito. Quando você passa para 12%, mesmo que permitindo o crédito da entrada, os serviços, as atividades de saúde, segurança, medicina, tem muito pouco crédito a tomar. Então, em especial para quem presta serviços, que é quem absorve a mão de obra de maneira mais rápida e mais intensa, o aumento da carga é brutal. Essa é a grande queixa que está havendo hoje no mercado, é que essa primeira parte da reforma, ela simplifica, apesar de criar uma sistemática de não cumulatividade que por si só também é complexa, mas claramente aumenta a carga fiscal. E isso não pode ser permitido, a gente tem que lutar contra isso. De quanto para quanto? No caso do lucro presumido, que é 3,65, para 12%. O crédito, eu estimo, fazendo uma análise que eu fiz, ainda que seja uma análise mais rasa, que o crédito não ultrapasse 25%, 30%. Então, de 3,65 passaríamos para 8%. É mais que 100%. Então, uma empresa de serviços é mais que o dobro. Então, uma empresa de serviços que paga hoje 3,65, na sistemática de 12 com um crédito, passa para uma alíquota efetiva de 12, com um crédito, vamos imaginar, de 4, sendo assim bondoso. Então, a alíquota efetiva passa para 8. Bom, existe também um clamor que me parece que não é real, de que o banco teve uma redução de carga tributária nesse projeto. Teve aumento de carga tributária também para o sistema financeiro? O banco também teve aumento de carga, o mercado financeiro já sentiu isso, e a alíquota para os bancos é de 5,6%, uma sistemática diferente, mas também há aumento, menor. Então, o que ficou evidente é que se privilegiou o sistema bancário em detrimento aos serviços. Ainda que a indústria tenha uma alíquota menor,
O mais relevante é a penalização dos serviços. Isso não pode acontecer. Porque numa sociedade moderna em que você quer investir em tecnologia, as fintechs é o que está mais na moda aí, essa questão de remunerações melhores, absorção de mão de obra qualificada, manutenção de cabeças no Brasil, você não pode trazer uma carga maior justamente para essas empresas. Né? Esse é um tripé dos outros 4, dos outros 3 faltantes. A grande indagação, na sua avaliação, isto será enviado daqui a 30 dias, o segundo sustentáculo da reforma, também com aumento de carga tributária. O Congresso já terá aprovado, nos próximos 30 dias, esse primeiro pedaço do projeto, na sua avaliação? Não, claro que não. Serão quatro pés da reforma tributária, uma a cada 30 dias, ou ao menos essa é a proposta. É impossível que em 30 dias não há a menor chance de aprovação disso. O Congresso já começa a se movimentar para unificar o IVA federal com o IVA estadual. Então, governadores e prefeitos já estão dizendo, olha, vamos pensar numa saída única, vamos ver que tributo é esse, como é que seria isso de maneira unificada. O Congresso vai mexer nisso. Nós estamos num ano de eleição, a gente sabe bem disso, o momento político não é nada bom, né? Quanto vai influir nisso? Muito, muito, porque quem é que candidato a um posto no executivo das principais cidades de São Paulo vai defender aumento de carga fiscal, em especial para serviços, né? Então isso tem um componente gravíssimo, esse acordo vai ter que começar a ser costurado agora, o legislativo vai ter que se mexer muito nisso e haverá mudanças, não é possível que essa alíquota seja maior, de novo, para serviços. Bom, a última pergunta referente a tributos, que não vamos para outro tema, na sua avaliação, este ano será aprovado uma reforma tributária, porque se será uma perna a cada 30 dias, nós estamos falando em 4 meses. Nós estamos praticamente em agosto. Então, estamos falando setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou o ano. Será aprovado, na sua avaliação, com todas essas variáveis, com eleição no meio do caminho e outros problemas tão importantes para o país? Porque o mercado já quantificou esse cenário. As ações de bancos caíram, enfim, uma série de problemas já em função do primeiro dos 4. Não, na minha opinião, na leitura que eu faço, isso não será possível de ser aprovado esse ano, muito pouco provável, porque agrega isso, a eleição para a maior eleição que o Brasil vive, que é vereador e prefeito. Então, 15 de novembro é a eleição, você pode imaginar 40 dias antes todo o movimento que haverá pelo país inteiro em relação a isso, suas bases eleitorais sendo mexidas, alternadas e é algo muito polêmico, né? Junto com isso, então, nós temos ainda que avaliar a proposta de refis, a proposta de mudança de toda essa situação, as empresas começam a voltar a trabalhar agora e a sentir no caixa aquela prorrogação de tributos de abril, maio e junho, não esqueça disso, Curi. Nós tivemos um favor fiscal abril, maio e junho e agora tem que pagar. Porque o fundo de garantia, o imposto de renda, a contribuição, o simples, o lucro presumido, foi prorrogado para agora, agosto, novembro e dezembro. Então, tudo isso vai levar a um debate também de uma possibilidade de um novo favor fiscal em relação a esses tributos, um reparcelamento ou não. Então, não vejo a menor chance disso ser votado esse ano ainda. Isso sem falar no grau de complexidade que é esse novo imposto sobre movimentações digitais, desse lá o nome que queira para essa que é o quarto tripé, que é o quarto ou último ponto, que seria algo para desonerar. Então, você tem o IVA federal, o IVA estadual, o imposto de renda das empresas e o tributo sobre movimentação digital. E só ele é que seria compensável com a folha, com o INSS da folha. Então, difícil de desenhar isso. E me parece também que esse cenário de que eu vou desonerar, até agora não apareceu nada de concreto, a não ser a promessa de que eu vou enviar um dia ao Congresso, mas nada em votação ou nada lá. E na última fase, né? Então, na última perna, eu crio o imposto e desonero. Quer dizer... Depois que aumentou o resto. Aumentou tudo. Então, não era mais fácil colocar tudo isso numa mesma bandeja e discutir, resolver, ainda que fosse fatiada a aprovação, o debate, a análise, mas o que me parece é que foi feito algo sem um grande planejamento e agora é o que tem, vamos colocar na prática.
O que é indisfarçável é a elevação da carga fiscal, o que pegou todo mundo de calça curta em relação a isso. E que o país não aguenta mais. Não aguenta. Não aguenta. Especialmente 2020, 2021, que é um ano de retomada, fala-se uma queda do PIB de 6%, 7%. Você aumentar a carga fiscal num panorama de queda do PIB de 6%, um debate desse junto com a eleição para prefeito, não me parece oportuno, não é esse o caminho. E não é um sinal de um governo liberal, como se prega, né? Sem dúvida. Nós temos que falar rapidamente da reforma trabalhista. A MP caiu e só os pontos importantes, porque nós temos 3 minutos para encerrar. Os pontos principais que caíram. A MP 927 venceu o prazo e então, por decurso de prazo, ela foi extinta. O que significa isso na prática em pouco tempo aqui? O teletrabalho volta para a regra anterior, então as empresas não podem mais colocar o empregado em teletrabalho de maneira unilateral, tem que ser um acordo. Não me parece um problema, porque isso já está absorvido pelo mercado. Férias é um problema, você agora perde aquela possibilidade de fazer férias antecipadas, fazer férias sem aviso de 30 dias, sem o pagamento de 1/3. Então, a partir dessa semana isso não é mais possível, é um problema. Banco de horas extras, ele poderia ser de até 18 meses de compensação, agora volta para a regra anterior, 6 meses, se tiver acordo com o sindicato, 12 meses. Você não pode antecipar feriados, embora isso já estava marcado pelo mercado. E o principal ponto que eu trago para o dia a dia das empresas, Curi, é a questão da medicina e segurança do trabalho. Então, tudo aquilo que foi feito para flexibilizar a não oneração, a não continuidade de programas, perdeu eficácia, e a partir de segunda-feira passada, você tem que fazer exame demissional, admissional, exame periódico, o CIPA tem que ter eleição, tem que ter treinamento presencial no ambiente da Covid, então ficou ruim. Muito melhor teria sido se houvesse uma flexibilização nesse tempo. Não houve, paciência, é o que temos, então as empresas têm que se adaptar a essa nova realidade. Na sua avaliação, isso foi uma mensagem ao Congresso, do Congresso ao Executivo, ou isto foi uma mudança de que a tese liberal não será aprovada no país? A leitura que eu faço, Curi, é assim: a gente olhando para trás hoje, fica impossível imaginar como é que aprovamos a reforma trabalhista, né? 2017, uma reforma profunda, moderna, liberal, porque o Congresso é muito receoso das mudanças trabalhistas. Então a ideia que passou é a seguinte: para mexer em férias, 13º, para mexer nesses direitos, tem que ter um debate muito profundo, não é numa canetada, não é numa MP, ainda que no ambiente Covid. Doutor Piraci Oliveira, queremos agradecer muito a sua participação.